Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paixão pela Ciência. Meu nome é Jorge Jorginho, sou professor aqui no canal Paixão pela Ciência. Estou aqui hoje para mais uma videoaula de resolução do exame da 12ª exame de matemática. Se você achou muito interessante o tema, aproveite se subscrever aqui no canal, dar like e partilhar os vídeos. Isso vai nos ajudar a crescer pouco a pouco. É nóis! Estamos aqui para resolver o exame da 12ª, primeira época de 2012, exame de matemática. Vamos começar a partir do número 26 a dizer, né? Uma vez que no vídeo do passado resolvemos acerca de limite e tal. Há um vídeo aqui no canal, se você não assistiu é melhor assistir, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos na questão número 26. A questão número 26 diz o seguinte: considere a função f de x, essa função dada. Qual é o valor de limite de x quando tende a menos 3 pela esquerda de f de x? Quando tende a menos 3 pela esquerda de f de x. Ok? Temos aqui o nosso exercício. Devemos saber o que é isso aí de esquerda, o que é isso aí de direita. Quando nós temos um certo valor a elevado a mais, vamos dizer que o nosso limite tende a x pela direita, uma vez que temos o sinal mais. O sinal mais representa a direita. E quando nós temos x tendendo a elevado a menos, vamos dizer que o nosso limite tende, neste caso concreto, pela esquerda. Tende a pela esquerda. Devem saber isso. Mas, bom, podemos representar isso aqui acerca de sinais. Quando temos o sinal maior, significa que temos neste caso concreto, a direita. E quando temos o sinal menor, temos a esquerda. Vamos ver isso aí aqui na prática, no nosso exercício. Vamos a ver, nós queremos o limite de x quando tende a menos 3 pela esquerda. Ok? Onde temos um sinal menor ou igual. Vamos a ver, conseguimos ler isso aí aqui. Temos o sinal de menor. Logo devemos calcular, ou seja, a nossa função f de x será essa expressão aqui. Então teremos limite de x quando tende a menos 3 pela esquerda de f de x. Qual é o nosso f de x? O nosso f de x é x ao quadrado. Então vamos ter o quê? Limite de x quando tende a menos 3 pela esquerda do quê? De menos 3 ao quadrado. Então aqui vamos ter limite de x quando tende a menos 3 pela esquerda do quê? De 9. Menos 3 ao quadrado dá 9. E nós sabemos que limite de uma constante é igual à própria constante. Então esse limite nos dá 9. Espero que vocês tenham percebido o que eu acabei de dizer aqui. Vamos tentar ver se acertamos aqui no nosso exame. É a questão número 26. Conseguimos ver a alternativa correta como sendo a D, que nos dá 9. Se você gostou, dá um like aí, né? Compartilhar os vídeos, ok? Agora vamos para a questão número 27. Considera a função f de x, essa função, qual deve ser o valor de k para que a função seja contínua no ponto x igual a 3. Bom, vamos copiar a questão aqui no nosso enunciado. Aqui queremos o valor de k de modo que a função f de x seja contínua no ponto x igual a 3. Qual é a condição necessária? Nós sabemos que, pelo princípio de continuidade, nós devemos ter o limite de x quando tende a um certo valor a pela esquerda da função f de x deve ser igual ao limite de x quando tende pela direita de a também deve ser igual ao limite de x quando ao limite de f de x quando não se estende a A, também deve ser igual a f de A. Só existe o limite num certo ponto quando os limites laterais são iguais, ou seja, quando o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita. Então, vamos a ver, no exercício anterior eu disse que onde temos sinal maior significa que temos o limite pela direita, quando temos o sinal menor teríamos o limite pela esquerda. É o que nós vamos fazer aqui. Para termos valor de k devemos igualar a função, ou seja, o limite da função
pela esquerda com o limite da função pela direita. Então, estou a dizer o seguinte, vamos ter limite de x quando tende a 3 pela esquerda, que a sua função é 4x mais 1, deve ser igual ao limite de x quando tende a 3 pela direita, onde a sua função é, neste caso concreto, k mais 3. Então, aqui vamos fazer uma substituição direta. No lugar de x, vamos colocar 3. Então, teremos 4 vezes o 3 mais o 1 deve ser igual a k mais 3. Coloquei k mais 3 por quê? Porque se vamos ver, essa função aqui não depende de x. Então, temos aqui um certo limite de uma constante. O limite de uma constante é igual à própria constante, que é k mais 3. Então, aqui teríamos o quê? 12 mais 1 sendo igual ao quê? A k mais 3. Então, vamos ter 12 mais 1 dá 13, será igual a k mais 3. Então, estamos a dizer que k mais 3 é igual a 13. Nós sabemos que ter A igual a B não se difere de ter B igual a A. É o que eu fiz aqui, né? Permutar. Então, aqui vamos ter K sendo igual a 13 menos o 3. Então, nosso K será de 10. Vamos ver se conseguimos acertar essa questão. E é questão número 27. Temos 10 aqui na alternativa C. Ok, temos aqui a questão número 28, que diz o seguinte. Qual é a primeira derivada da função f de x igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 2? Queremos a primeira derivada. Numa primeira fase, devemos saber como é que podemos derivar. Se, por exemplo, temos x elevado a n e nós queremos derivar isso aqui, o nosso n vai cair, né? Vamos ter n vezes o x elevado a n menos 1. É a fórmula da derivada. Ok, falar é muito fácil. Vamos ver isso aí na prática. Suponhamos que temos x elevado a um certo n igual a 5, né? O nosso n agora é 5. Então, ao derivar isso aqui, o 5 vai cair. Vamos ter aqui 5 vezes x elevado ao quê? Ao nosso n, que é 5 menos 1. Então, estamos a dizer que x elevado a 5 derivada nos daria 5 vezes o quê? X elevado a 4. Já derivamos. Vamos ver um outro exemplo para praticarmos melhor. Suponhamos que temos x elevado a 8. O nosso n agora é 8. Queremos derivar isso aqui. Então, deixa eu colocar 2 aqui para complicar um pouco. Temos um 2 aqui. Então, o 8 vai cair. Vamos ter aqui 8 vezes. Só que aqui o 8 encontra um 2. O 2 já estava aqui. Devemos colocar esse 2. Vezes x elevado ao quê? A 8 menos 1. Então, estamos a dizer que isso aqui vai nos dar 16. X elevado a quanto? A 7. Já derivamos. Então, aqui também no nosso exercício do exame, vamos aplicar a mesma política. Devemos saber que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, certo? Então, significa que teremos o quê? A primeira derivada da função f de x será igual. Aqui a política é a mesma, é um exemplo que eu acabei de dar agora. O 2 vai cair. Vamos ter aqui 2 vezes o x. Só que aqui o 2 encontrou o 4. Esse 4 devemos colocar, né? Vezes o x elevado ao quê? A 2 menos 1. 2 menos 1 que nos dá 1, né? Nem dá para colocar isso, mas bom, vamos colocar. Mas aqui também temos como expoente 1. Temos x elevado a 1. Esse 1 vai cair. Vamos ter 1 vezes o 2. X elevado ao quê? A 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. Mas a derivada de uma constante, ou seja, de um certo termo sem variável, é igual a 0. Então, aqui temos 0. Então, a primeira derivada da nossa função será igual a 2 vezes 4, que é 8, x, mais 1 vezes 2 dá 2. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, aqui vamos ter 1. Então, estamos a dizer que a primeira derivada de f de x será 8x mais 2. Ok? Chegamos à nossa resposta final. Vamos ver aqui, questão número 28. 8x mais 2 está onde isso? 8x mais 2 está aqui na alternativa A do nosso exame.
Ok? Espero que vocês estejam a perceber isso. Vocês devem perceber muito bem. Se você gostar, é só dar like já e partilhar os vídeos, né? O canal deve crescer. Vamos à questão número 29. Ainda sobre as derivadas. Hoje vamos falar muito sobre as derivadas. Vamos à questão número 29. Diz o seguinte. Qual é a primeira derivada da função f de x igual a Euler elevado a x vezes cosseno de x? Temos aqui a questão número 29. Queremos a primeira derivada da função f de x igual a Euler elevado a x vezes cosseno de x. Aqui temos a derivada do produto. Atenção, quando você tem u vezes v derivada, isso aqui é igual a u derivada vezes v sem derivar, atenção, mais o u sem derivar vezes o v derivada, assim. Agora, devemos saber que a derivada de Euler é igual ao próprio Euler. E a derivada de cosseno de x é igual a menos cosseno, a menos seno, desculpa. Até é de aproveitar esse exercício para dar as derivadas de funções compostas. Estamos a dizer que quando nós temos Euler elevado a u derivada, isso aqui é igual a u derivada vezes Euler elevado a u. Ou seja, quando nós temos uma derivada de uma função composta, por exemplo, se nós temos Euler elevado a 2x mais 1, por exemplo, era só uma questão de derivar primeiro 2x mais 1, depois multiplicar por Euler elevado a 2x mais 1. Então podemos ter uma outra função, quando nós temos cosseno do argumento u derivada, isso aqui será igual a derivada do argumento u menos derivada do argumento u vezes seno do argumento u. Quando nós temos seno de u derivada, isso aqui vai nos dar a derivada do argumento vezes cosseno do argumento. Vezes cosseno do argumento. E também é de aproveitar a mesma oportunidade para dar a derivada de uma função logarítmica. Quando nós temos ln do argumento, isso aqui nos dá, neste caso concreto, a derivada do argumento sobre o u. Quando nós temos a derivada de uma raiz, aqui temos raiz do argumento, isso aqui nos dá a derivada do argumento sobre 2 vezes raiz quadrada do argumento. Eu acho que nos exames gostam de avaliar essas coisinhas básicas. Mas bom, se haver algo a mais, vamos acrescentar, né, no decorrer da resolução. Mas agora vamos voltar aqui no nosso exercício. Bom, eu já coloquei aqui a fórmula. É de chamar o e elevado a x como sendo o meu u e o cosseno de x será o meu v. Então, segundo a fórmula que nós temos aqui, a primeira derivada de f de x será igual a quanto? A Euler elevado a x derivada, que é o meu u, vezes o meu v, que é cosseno de x, atenção, sem derivar. Então, vamos ter aqui vezes cosseno de x, mais o meu u sem derivar, que é Euler elevado a x, vezes o meu v derivada. Atenção, o meu v é cosseno de x, só que agora tenho que derivar o meu v. Então, a primeira derivada de f de x será igual. Eu disse muito bem que a derivada de Euler elevado a x é igual ao próprio Euler elevado a x. Então, vamos colocar aqui Euler elevado a x vezes o cosseno de x mais o que? Aquilo que é o Euler elevado a x vezes... Eu disse muito bem que a derivada de cosseno de x é igual ao que? A menos seno de x, certo? Então, aqui vamos colocar menos seno de x. Então, aqui vamos ter a primeira derivada de f de x sendo igual ao que? A Euler elevado a x vezes cosseno de x. Agora, multiplicação de sinais. Quando nós temos uma multiplicação de dois sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Quando nós temos uma multiplicação de dois sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, mais com menos são sinais diferentes. Então, essa multiplicação resulta em um sinal negativo. Então, vamos ter aqui Euler elevado a x vezes o que? Seno de x. Bom, eu consigo ver que em ambos os termos tenho o Euler elevado a x. Então, posso colocar esse Euler elevado a x em evidência. Fazendo isso, teríamos Euler elevado a x, que multiplica cosseno de x, menos o que? Menos o seno de x. Assim.
Ok, assim sendo, já terminei o meu exercício. É de tentar ver qual é a alternativa correta aqui no meu enunciado. É o elevado a x seno x. Eu acho que é D. A alternativa correta é D. Se você gostou, peço para dar like já e subscrever-se aqui no canal, ok?